Olá, vamos continuar com a nossa conversa sobre carreira, como se desenvolver dentro das empresas, como ter aí uma carreira brilhante, aproveitar todo esse conhecimento, esse tempo que a gente passa dentro das empresas, nos desenvolvendo, aproveitar para fazer carreira, seja dentro da empresa, seja em outras empresas, que faz parte também do nosso desenvolvimento, ir mudando de empresas, mudando de emprego, e também são coisas que vão ajudar a todos também dar a sequência na carreira. Se você depois quer montar um negócio próprio, como nós fizemos, nós vamos constantemente estar fazendo aqui um paralelo com o trabalho que nós fizemos aqui na empresa, na Bacelar Treinamentos, no sentido de dar dicas aí para todos que querem também entrar no empreendedorismo. Então, vamos começar a conversar aqui sobre essa questão da carreira dentro das empresas. Roseli vai me acompanhar também, né, como sempre. Você quer dar um alô para o pessoal? Boa tarde a todos, estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos começar a falar essa questão da carreira. Vamos pensar primeiro a carreira dentro das empresas. Depois, todas essas dicas que vamos conversando aqui vão ser úteis para vocês se desenvolverem na empresa, para mudarem de empresa, fazer toda uma carreira de sucesso e também se resolverem empreender. Primeiro passo, que acho que tem que ser assim, ponto-chave, o ponto inicial para toda essa questão, é a gente se trabalhar como pessoa. Então, façam uma reflexão. Primeiro, nós precisamos ter disciplina, organização e planejamento. Esses são os 3 pontos básicos aí antes da gente falar qualquer coisa. E aí, o interessante é assim, façam uma reflexão se vocês têm disciplina, se são organizados, se trabalham com planejamento, se os planejamentos são bons, e aqueles gaps que vocês vão encontrando já comecem, desde agora, a trabalhar esta melhoria. E como destacar, né, no trabalho dentro das empresas, né? Esses pontos que o Luiz colocou, como organização, né, organizar o tempo, ter uma forma de se estruturar também é importante. Muitas vezes a pessoa gosta de ter um quadro visual com as suas atividades e ele vai colocando nas atividades aquilo que está concluído e aquilo que precisa ser feito. Então, tem muitas formas de fazer isso, né? E, além disso, o que mais a gente pode fazer para se destacar no trabalho? Eu colocaria como um primeiro ponto importante você ser o protagonista do seu autodesenvolvimento e da sua carreira mesmo. Porque nem sempre só o que está sendo oferecido na empresa, você pode fazer outras coisas, pode buscar novos treinamentos, pode fazer benchmarking com outras empresas, pode se desenvolver em outros aspectos. O autoconhecimento também é muito importante. Então, antes as pessoas tinham vergonha, 10 anos atrás, de falar que faziam terapia. Hoje, os meus clientes colocam isso como um ponto de destaque nas entrevistas, nas empresas, porque quando você se autoconhece, você conhece suas forças, você conhece suas dificuldades, seus pontos fracos, porque todos nós temos pontos a melhorar, não é isso? Então, quando você conhece seus pontos fracos, você vai compreender melhor os seus liderados, vai compreender melhor os seus pares e vai desenvolver melhor os trabalhos em equipe dentro das empresas. Então, esse autodesenvolvimento dentro da carreira, ele é muito importante. Então, muitas vezes você vai buscar um curso fora, que às vezes a empresa nem está te cobrando de fazer. Ah, mas você pode fazer um mestrado, um MBA, um curso de especialização, que isso vai te trazer muito mais base para você desenvolver o seu trabalho dentro da empresa. E muitas vezes também você pode fazer outras atividades,
como cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, ter um hobby, fazer atividades ao ar livre, tocar um novo instrumento, né? A gente pode também trabalhar a questão artística, pintar, fazer escultura, ir a teatro e cinema. Isso tudo vai te dar base para desenvolver outras habilidades que são necessárias dentro da empresa. Então, esse autodesenvolvimento, ele tem que partir de cada um de nós. Nunca se esqueçam que o maior interessado pela carreira de vocês são vocês mesmos, ou seja, Isso somos mesmo. nós mesmos. Então, quem que vai cuidar melhor da nossa carreira? Quem que vai melhor defender nossos interesses? Somos nós mesmos. Então, primeiro passo que nós temos que fazer, se a gente quer ter aí uma carreira de sucesso dentro das empresas, dentro e fora das empresas, como eu já comentei, né? Mas se a gente quer ter esta carreira de sucesso, nós temos que, assim, o primeiro passo, primeiro ponto seria essa questão da gente ver o que a gente precisa fazer, como nós precisamos nos desenvolver. A carreira é nossa e cada um pode escolher ou pode optar pelo que quer fazer. Isso é um ponto muito importante. A carreira é nossa. E muitas vezes a gente fica procrastinando muitas decisões de fazer um treinamento, de estudar uma língua, porque a gente espera que seja solicitado de nós. Mas se tivermos essa proatividade, vai fazer bem para nós mesmos, para a nossa carreira. Quando nós fizemos o mestrado na Unicamp, de qualidade total, não tinha um programa formal entre a empresa e a Unicamp, mas nós fomos procurar saber, conhecer como funcionava, e nós fomos lá e fizemos esse mestrado, sem esperar que a empresa pedisse para a gente. E isso trouxe muita qualidade no nosso trabalho. Nós aprendemos muitas ferramentas importantes, muitas metodologias, coisas que a gente ainda não conhecia. Então, esse trabalho universidade com as empresas é um ponto também muito importante, que muitas vezes a gente fica esperando as empresas ter iniciativa, mas a gente pode ter essa iniciativa e procurar essa parceria. O que eu posso desenvolver junto com as universidades? Que trabalho inovador eu posso fazer dentro da minha empresa, utilizando o conhecimento das universidades, que são muito grandes, as universidades públicas. Aqui em Campinas a gente tem a Unicamp, e o Brasil todo tem universidades públicas de primeiro mundo. Então, nós podemos fazer muitos trabalhos em parceria com essas universidades e institutos. Então, isso eu destaco como um ponto importante, que muitas vezes a gente não olha para isso dentro da nossa carreira, não é, Luiz? Sim, com certeza. Assim, treinamentos, especializações em geral, né? Dentro aí da sua área de atuação, vá se especializando. E eu acho que o comentário da Roseli cabe bem no que a gente vê muito ainda nas empresas, quanto à questão dos idiomas. Então, hoje é muito importante a questão do idioma, principalmente o inglês, mas outros idiomas, espanhol também tem aí uma importância relevante, chinês agora também, com todo esse contato com China, etc. Mas a gente vê que as pessoas ficam esperando que a empresa vá pedir para o colaborador fazer o treinamento, para ele se desenvolver na língua, e nós temos que nos adiantar, como a Roseli falou, proatividade. Nós temos que, antes disso, estarmos preparados para quando surgir a oportunidade, nós já estamos lá. Então, a gente vê muito essa questão de línguas, também, como a Roseli falou, né, das universidades, de todos os cursos aí de aperfeiçoamento que existem, o que as pessoas vão fazendo, mas tem muito dessa questão que as pessoas esperam a empresa pedir, a empresa até arcar com os custos, e nós temos que sair antes, nós temos que ir atrás. Veja lá que línguas são interessantes você aprender, o que vai te ajudar lá no seu desenvolvimento, tanto na empresa que você está agora, quanto numa possível mudança aí de empresa no futuro, e a gente tem que ir atrás. A Roseli fez uma boa colocação aí quanto à proatividade. Nós temos que agir.
Falando dessa questão das línguas, eu tenho uma experiência pessoal para colocar que eu acho muito importante, e nos meus clientes atualmente eu vejo que a língua ainda é um ponto-chave dentro das empresas. E, assim, muitas vezes a pessoa sabe a língua, ela tem um conhecimento de inglês, ou de espanhol, ou de outra língua, só que na hora de fazer uma apresentação, seja uma apresentação simples, ou seja uma apresentação para uma diretoria internacional, ou para um CEO internacional, a pessoa fica com medo e trava. E então é por isso que é importante também essa parte do controle emocional. Então, eu nunca tive um inglês profissional perfeito, mas sempre procurei fazer apresentações em inglês e sempre me destacava nessas apresentações. Então, eu vejo que aí também tem um ponto que você não precisa ter o melhor inglês fluente para poder fazer uma boa apresentação em inglês, ou o melhor espanhol fluente para fazer uma boa apresentação em espanhol. Essa questão também é de você ser mais proativo, não ter medo, né? E assim, tudo a gente se aprimora. A primeira talvez não saia tão boa, mas aí você vai fazendo a segunda, a terceira, e aí você vai melhorando. E isso faz parte desse autodesenvolvimento e de você pegar a rédea do seu autodesenvolvimento, tanto das empresas, porque assim, você fala, mas a minha empresa hoje eu não tenho necessidade de falar inglês. Mas hoje, com a globalização, o inglês está aí, né? Os fornecedores, muitas vezes, você precisa falar com um fornecedor que está internacional em inglês. Então, é muito importante essa questão das línguas. E de você também desbloquear esse medo de falar em outra língua. Isso aí também é um ponto importante. Disciplina, organização, planejamento. Isso aí é antes de tudo. Isso nós temos que estar sempre focados nesses três pontos aí. Depois, ser protagonista do seu autodesenvolvimento dentro da empresa. Então, você tem que cuidar da sua carreira. Outro ponto importante, fazer com que o seu trabalho tenha visibilidade dentro da empresa, para que você não seja considerado como mais um dentro da empresa. A gente tem empresas, se pensar em empresas grandes, tantos funcionários lá, às vezes tem lá milhares de funcionários. Nós temos que fazer algo para não ser um número a mais dentro da empresa. Então, nós temos que fazer com que nosso trabalho apareça, que tenha visibilidade. E como que dá para a gente fazer isso? Primeiro, a gente tem que sempre estar garantindo a qualidade do nosso trabalho. Eu tenho que entregar resultados com qualidade, primeiro ponto. Depois, eu tenho que divulgar resultados, eu tenho que atingir resultados e eu vou ter que mostrar esses resultados, fazer apresentações, fazer algum tipo de divulgação, claro, tudo dentro da forma da empresa trabalhar, dentro da dinâmica da empresa, mas a gente tem que divulgar ou tem que fazer a propaganda do nosso trabalho. Nossos resultados têm que ser obtidos alinhados com a linguagem da empresa. Então não adianta a gente mostrar, olha, fiz um super trabalho aqui, melhorei um monte de coisa. Melhorou o quê? Aí entra até aquela questão de trabalhar com base em dados. Melhorou o quê? Quanto você melhorou? E aí a gente começa a mostrar os resultados, e sempre alinhado com metas da empresa, com o que a empresa quer, os objetivos que a empresa quer atingir. Então, isso é um outro ponto que nós consideramos como muito importante, é ter visibilidade dentro da empresa, para não ser mais um dentro de todos os funcionários ou de todos os colaboradores que a empresa tem, né? Sim, essa visibilidade é muito importante, porque se você aprender a vender seu trabalho, aquilo que o Luiz falou no início, seja para você ter uma promoção dentro da empresa, seja para você mudar de empresa, você pode também mudar de carreira, ou ser empreendedor, abrir uma empresa. Tudo isso vai precisar você saber vender seu trabalho. Aprender a vender com essa visibilidade é um ponto-chave, tanto dentro como depois, se você quiser abrir uma empresa, ser empreendedor. E só fazendo um link com toda essa conversa, reforçando o seguinte, que a gente não deve ser
perfeccionista. Então, nós temos que fazer os trabalhos com muita qualidade, temos que dar lá o esforço todo que precisa, buscar os resultados, atingir os resultados, mostrar os resultados, mas lembrando que isso é tudo uma evolução. Então, como a Roseli falou agora há pouco, nem sempre a gente vai fazer da forma que a gente acha melhor na primeira vez, como ela deu o exemplo lá de apresentações, por exemplo, né? Então, eu vou fazer um trabalho, depois eu vou, ao longo do tempo, melhorando esse trabalho, e cada vez a gente vai observando os resultados, observando tudo o que aconteceu no trabalho, para a gente buscar resultados melhores, para a gente ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. A questão da melhoria contínua. Então, também cuidado com o perfeccionismo, que ele pode atrapalhar um pouco. Mas sempre a recomendação é dar o máximo que a gente puder de nós mesmos para obter aí os resultados. E um outro ponto importante seria aplicar na prática toda essa teoria que você viu nos seus cursos, nos seus treinamentos, no benchmarking que você fez com outras empresas ou com outras áreas dentro da empresa também. Essa aplicação prática, lógico, com bons resultados, é um diferencial. Porque muitas vezes a pessoa tem a teoria, mas ela tem medo de aplicar na prática. E isso acaba perdendo a oportunidade de ter melhorias dentro da empresa. Então, dar esse primeiro passo de começar com uma melhoria pequena, não iniciar com um projeto grande, mas uma melhoria pequena, vai te dar base para você, como o Luiz falou na melhoria contínua, de você aprender a usar aquela técnica, aquela metodologia nova, aquela ferramenta, e evoluir naquilo, né? E aí tem a questão das organizações que aprendem, né? É muito importante esse aprendizado, porque esse aprendizado vai fazer com que você faça melhor na próxima vez. Isso seja dentro da empresa, na sua evolução pessoal ou fora da empresa também. Então, esse aprendizado é muito importante. Por isso que hoje se fala muito nas organizações que aprendem. Aprendem com o quê? Aprende com seus trabalhos, com seus erros, com seus acertos, para fazer um projeto, uma atividade melhor da próxima vez. Não é isso? Sim, isso é muito importante em todo esse cenário que a gente está colocando aqui. E esse ponto da prática é também um ponto aí muito forte nesse contexto todo, porque é aquela história, né? Teoria sem a prática não vai resolver nada. Então, todo o conhecimento adquirido, tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que trazer para a prática. A gente tem que entender a teoria, saber para que serve, como usar, para trazer para a prática. E aí eu vou conseguir usar dentro da empresa e, usando uma metodologia apropriada, o trabalho vai se destacar dentro da empresa e aí a gente começa a ter essa visibilidade que a gente precisa, ou que a gente falou no item anterior, né? Sim. E que mais, Luiz, que você poderia destacar para termos mais o outro ponto visibilidade também, nos trabalhos? que muitas vezes fica deixado de lado aí pelas pessoas, o outro ponto aí que também é tão importante quanto, é a questão de utilizar metodologias para a solução de problema. Então, primeiro ponto, usar metodologia. Então, sempre se apoiar em metodologia. As metodologias resolvem problemas? Não. Quem resolve problemas são as pessoas, são os times de trabalho. E não são mais as pessoas sozinhas, são as pessoas trabalhando, interagindo em time. Então, temos que nos apoiar em metodologia para poder ter um rendimento muito maior desse time e poder chegar muito mais além com as nossas soluções. E solução de problema, porque foco em solução de problema? Porque dentro das empresas, nosso dia a dia, fora das empresas também, trabalho que nós fazemos de suporte às empresas, ponto-chave que é resolver problemas, ou seja, o dia a dia de vocês, se vocês pararem para pensar, como que é? É resolver problemas. Temos problemas, vamos lá, resolvemos problemas.
dali a pouco aparece outro problema, envolvemos pessoas, fazemos trabalhos de time e vamos resolver problemas. Então, metodologia para solução de problemas ou para análise e solução de problemas é também ponto-chave fundamental se a gente quer ter aí esta carreira sólida dentro das empresas e mostrar resultados, ter visibilidade, ser protagonista aí da carreira em si, ou tomar conta da nossa carreira, e não esquecendo lá do comecinho, disciplina, organização e planejamento. E falando em metodologia para resolução de problemas, que é fundamental atualmente, tanto para problemas simples como para problemas mais complexos. Eu destacaria também o trabalho em equipe, né? É muito importante você saber trabalhar em equipe, saber respeitar os indivíduos que estão lá, cada um com o seu diferencial, saber entender cada um com os seus comportamentos diferentes. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, porque quando você sabe os seus pontos fracos e as suas forças, você tem condições de entender melhor os pontos dos seus colegas, dos seus pares, dos seus subordinados, clientes, fornecedores e muito mais. Então, eu destaco isso como muito importante. Outra coisa é você saber ouvir dentro da equipe. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse trabalho de saber ouvir, de saber questionar, de perguntar. Muitas vezes a pessoa já quer impor uma solução dela. E o trabalho em equipe, você tem que saber ouvir, você tem que questionar mais e ter mais empatia com a solução dos outros. Porque nem sempre a solução dos outros vai ser a melhor, mas ela tem que ser ouvida, discutida, debatida. Então, essa questão do trabalho em equipe dentro da metodologia de solução de problemas, na parte comportamental, eu destaco como um ponto-chave também para as pessoas. Não tem dúvida. E outros pontos, né, que a gente precisa cuidar deles também. A gente precisa ter diferenciais dentro da empresa, essas metodologias, esses estudos, esta proatividade da gente ir atrás do conhecimento, tudo isso aí vai ser transformado em diferencial que nós vamos estar oferecendo para a empresa. E aí nós começamos a aparecer mais, nosso trabalho começa a ser mais visível dentro das empresas. Então a gente precisa ter os diferenciais. O outro ponto, assim, bem crítico que a Roseli colocou, que é a questão do controle aí das emoções, a gente não ter medo das coisas, né? Controle emocional, inteligência emocional, né? Usando aí os termos que o pessoal usa aí mais nos últimos anos, aí que tem usado nos últimos anos. Então precisa ter toda essa questão do controle emocional. E como é que eu tenho controle emocional? Eu só consigo ter um controle emocional se eu me conhecer, se eu tiver autoconhecimento. Aí é mais a área da Roseli, e como expert no assunto, você pode falar um pouco mais sobre isso. Então, por isso que eu destaquei no início do vídeo a questão de fazer uma terapia, ter mais autoconhecimento das suas fraquezas, das suas fortalezas, para que você possa aplicar com as outras pessoas também, para que você possa ter mais empatia, a hora que você... Porque os trabalhos, eles não são perfeitos. Para você implantar uma nova ferramenta, uma nova metodologia, você vai ter dificuldades. Então, como lidar com essas frustrações? Você precisa aprender a lidar com frustrações, com as raivas, com as dificuldades. Muitas vezes as coisas não funcionam como a gente gostaria, os resultados não aparecem no primeiro momento. Então, a gente precisa ter persistência, precisa ter esse controle emocional para poder ver os resultados aparecerem. Você saber negociar. Saber negociar. Negociação é também dentro das empresas, forte. fundamental a negociação. Usar a razão em cima da emoção, porque muitas vezes a gente quer negociar, mas a gente quer impor um ponto de vista. Estar aberto a ouvir é fundamental para fazer uma boa negociação. Então, saber ouvir é muito importante. Outra coisa, muitas vezes as pessoas querem a solução pronta e querem muitas vezes que os líderes deem essa solução, ou mesmo alguém especialista. E é muito importante saber fazer perguntas. A gente não dar a solução pronta.
porque dar uma solução pronta perde essa parte do aprendizado da equipe. Então, é importante saber fazer perguntas. O que você faria nessa situação? Qual é a criatividade que você pode usar para resolver esse problema? Então, saber fazer as perguntas certas, no momento certo, faz parte de uma boa negociação e de uma comunicação eficiente também. Porque a comunicação é outro ponto-chave. Você precisa saber se comunicar com eficiência, com assertividade, usando a razão, como eu falei, não a emoção. Então, tudo isso são aprendizados que você vai ter no trabalho em time, ou nos trabalhos de liderança, ou em qualquer tipo de trabalho que você vai fazer, a negociação é fundamental. Seja dentro da empresa, seja nos seus relacionamentos, seja para você ter uma empresa também com os seus colaboradores. Você precisa saber negociar, você precisa saber ouvir, você precisa fazer as perguntas certas para que as pessoas possam se desenvolver. Porque nesse trabalho de equipe, as pessoas, qual que é a ideia toda desse trabalho de equipe? É que as pessoas se desenvolvam. Não é só quem está coordenando desenvolver. As pessoas precisam se desenvolver. E como que as pessoas se desenvolvem? Através de fazer as perguntas certas, para que elas possam também saber desenvolver, saber entender, mas como que eu faria nessa situação? Qual o melhor caminho? Eu não sei, eu vou pensar, eu vou refletir. Isso faz com que a pessoa aprenda, reflita mais. Ponto-chave da boa liderança: desenvolver os seus liderados. E isso é imbatível, né? O bom líder é aquele que consegue desenvolver seus liderados e não só já trazer a resposta pronta, né? Tem que ensinar os seus liderados, tem que acompanhar e contribuir para todo o desenvolvimento pessoal dos seus liderados. Então, o líder ele tem que preparar os seus substitutos, né, tão bem que não precise dele, ele possa se desenvolver em outra área, em outra empresa, em outro lugar. Continua Isso, se desenvolvendo. Se desenvolvendo, porque todos têm que se desenvolver. Sim. Seja o líder, seja o gerente, seja o diretor, o CEO, todos têm que se desenvolver. Porque nós estamos aqui nessa vida para aprender, para nos desenvolver, seja pessoal ou seja no trabalho, seja nas organizações, seja nos relacionamentos de amizade, de colaboração. Nós estamos aqui para aprender. Com certeza. Então, para a gente cuidar da nossa carreira dentro das empresas, para todas essas questões que a gente levantou, o que a gente precisa olhar, quais pontos a gente precisa olhar? A gente precisa se preocupar com os nossos diferenciais, precisamos trazer os diferenciais. Nós precisamos ter todo o controle aí de emoções, saber negociar, que está tudo ligado ao autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer ou se conhecer. Um outro ponto que eu gosto de comentar é que, para a reflexão, vamos pensar que nós temos que quebrar as hierarquias dentro das empresas, porém, sem desrespeitar pessoas. Então, precisamos quebrar hierarquias respeitando pessoas. O que é isso? É a gente, quando precisar, ter contato na hierarquia da empresa, e não só com o nosso líder direto, ou com o nosso chefe direto. Mas, claro, respeitando pessoas, envolvendo as pessoas, mas no sentido de fazer com que nossas ideias, nossos trabalhos, nossos resultados também cheguem em níveis mais altos da hierarquia da empresa, porque aí a gente começa a ter uma visibilidade muito maior. Questão da comunicação, foi falado um pouco, mas acho que é até óbvio para as pessoas, precisam de uma comunicação, mas não é qualquer tipo de comunicação, tem que ser uma comunicação boa, uma comunicação eficaz. E outros dois pontos que também completam tudo isso é referente à visão sistêmica da organização, a gente sair do nosso bloquinho e pensar na organização como um todo, e a questão da resiliência, ou da gente ter como aguentar pressões do dia a dia, mas eu sempre lembro as pessoas, desde que isso não afete a sua saúde mental.
Eu acho que você poderia completar com esses dois pontos, Roseli, da visão sistêmica e da resiliência. Sim. Bom, a questão da visão sistêmica, muitas vezes a gente fica limitado aos trabalhos que a gente pode fazer dentro só da nossa área na empresa. E muitas vezes os trabalhos eles podem ser feitos até em outra área. Eu tenho uma ferramenta que eu aprendi no meu treinamento que ele envolve fazer um trabalho em outra área. Por que não conversar com o gestor da outra área, negociar com o meu gestor e fazer esse trabalho lá? Que eu sei que vai ter resultados porque eu já aprendi a teoria. Então, outra questão da visão sistêmica, muitas vezes os projetos que nós fazemos, nem sempre eles dão o melhor resultado na nossa área. Então, a gente precisa ter essa visão sistêmica da empresa como um todo, porque o que é importante é a empresa ter lucro, a empresa reduzir os seus custos, a empresa melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a qualidade para os funcionários, e não só o meu departamento. Então, ter essa visão da empresa como um todo, essa visão sistêmica é muito importante, porque os trabalhos e os projetos de melhoria, eles envolvem a questão de outras áreas, outros departamentos, não só aquele departamento Isso. que eu estou. E as empresas só vão obter resultados significativos se for para o todo da empresa. Porque às vezes fazemos uma melhoria numa determinada área, na nossa área, por exemplo, mas teríamos que estar constantemente questionando quanto isso contribui para o todo. O que a empresa como um todo está ganhando com isso. A área pode ter algum ganho ali pontual, mas pode ser que isso para a empresa como um todo seja relevante. E nós temos que partir para resultados maiores, resultados que vão englobar resultados da empresa como um todo, né? Por isso que a visão sistêmica é importante, para que a pessoa não fique limitada a só o seu espaço, a só o seu pedaço. Você tem que olhar a organização como um todo. E, assim, a gente ainda vê muito dessa questão, né? Às vezes parece que é óbvio, mas a gente ainda vê muito essa questão. Sim. Pessoal, as lideranças, inclusive, gestores, muitas vezes não têm o nível de visão abrangente como deveria ter com essa ideia da visão sistêmica, né? Isso é uma coisa que deve ser melhorado aí para a grande maioria das empresas. Sim. E outro ponto que o Luiz falou, importante, é a resiliência, né? Mas o que é a resiliência? Você aguentar a pressão, porque existe a pressão, né, dos prazos, dos trabalhos, das apresentações, mas desde que você limite, né, a sua saúde física e emocional. Não dá para ser resiliente e ficar doente. Então, por isso, voltando de novo, é muito importante o autoconhecimento. Para quê? Para que a pessoa saiba os seus limites, saiba quando ela tem que parar para descansar, saiba também quando ela tem que falar não, quando não dá para fazer. Então, tudo isso é importante dentro da resiliência. Mas também o funcionário nas empresas, é importante ter essa resiliência nos projetos, para aguentar a pressão que é normal nas empresas, pressão no dia a dia, pressão de custos, pressão de demissões. Nós tivemos a pressão da Covid, que foi uma coisa assim muito importante, né? Foi totalmente atípica, né? Inesperada. Então foi de um dia para o outro que as pessoas tiveram que se reinventar, voltar a trabalhar remoto. Então essa resiliência, todos nós fomos surpreendidos com e isso, essa né? flexibilidade é importante em momentos como esse, porque senão você não consegue resolver as questões, ou você não consegue fazer com que a empresa continue operando. Você tem que fechar a empresa porque você não tem dá conta dessa flexibilidade. Um exemplo disso, as terapias que eu fazia sempre eram presenciais, poucas online. Com a pandemia, passou tudo online. Então, você, de um dia para o outro, você tem que se reinventar, você tem que fazer coisas novas, quebras de usar paradigma, criatividade, quebras de paradigma. Então, isso tudo é muito importante também, tanto dentro das empresas como nos negócios, como para o empreendedor também.
Bom, pessoal, a ideia é a gente colocar esses temas para a reflexão de vocês, contribuir aí com informações, com dicas para vocês irem se estruturando, fazendo aí a sua carreira dentro das empresas, pensar na carreira como um todo, na vida como um todo, na parte profissional, carreira dentro da empresa, se vocês começam a perceber que está na hora de mudar de empresa também, essas dicas, essas informações são valiosas, até a gente chegar em dicas um pouco mais específicas para empreendedores ou para empreendedorismos, com base na nossa experiência, ou com o que nós fizemos aqui na Bacelar Treinamentos. Então, nós vamos dar continuidade com estes vídeos e a gente vai se encontrando por aqui. Tchau para vocês, obrigado aí pela participação. Então, obrigada pela participação. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem para nos ajudar a divulgar o trabalho. Muito obrigada.